Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico de Evangelização, Discipulado de Jesus Cristo. E aqui nos encontramos mais uma vez no canal DJC Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal neste domingo 6 de setembro para falarmos sobre vocação. E hoje, neste mês dedicado à Bíblia, à palavra do Senhor, nós vamos mergulhar mais e mais o nosso coração nessa palavra que é vida, que é verdade, que é caminho de salvação para todos nós. Então, seja muito bem-vindo a este mês em que nós vamos meditar muito sobre a palavra do Senhor, do quanto ela nos move e nos direciona na caminhada. E o discipulado tem a grata alegria de estar celebrando neste mês, esse mês dedicado à Bíblia, porque nós somos um movimento da palavra de Deus. E quando um mês é todo dedicado à palavra de Deus, para que nós possamos mergulhar nela, para que nós possamos como o Padre Marcos diz, comer da palavra de Deus, se alimentar desta palavra que nos sustenta, que nos santifica, muito se alegra o nosso coração como movimento da palavra de Deus. Tanto para que a gente possa aprender, como para que a gente possa mais amar e adorar a palavra de Deus. Então eu convido a você, meu irmão, neste início de noite, a você a convidar os seus amigos, seus conhecidos, seus colegas de grupos de WhatsApp, compartilhe aí o nosso canal, nosso endereço www.djcbrasil.com.br. Faz a palavra de Deus chegar aos lares, às pessoas, por meio deste canal da graça do Senhor. Compartilha com estes teus amigos, com os teus familiares e permite que a palavra de Deus possa chegar nos lares, nos corações destes teus amigos. Enquanto isso, você deixa aí o seu like, aperta aí no dedinho, deixa o seu like, é muito importante para nós, porque nós estamos evangelizando e a gente sabe que nos meios midiáticos isso tem uma importância, então deixa aí o seu like, compartilha e também pode acionar aí as notificações, ativa aí o sininho para que você possa receber as notificações do nosso podcast sempre que nós entrarmos com uma nova publicação. E como a gente está falando, a palavra de Deus, ela é o alimento da nossa vida. A palavra de Deus é alimento. E a igreja no Brasil, ela dedica todo mês de setembro à Bíblia. Sem dúvida, é uma iniciativa muito salutar. De onde é que vem essa motivação? Essa motivação ela provém do fato da igreja celebrar no dia 30 de setembro a memória do grande santo e doutor da igreja, São Jerônimo, que, a pedido do Papa Damaso, preparou uma excelente tradução da Bíblia em latim a partir do hebraico e do grego, a chamada Vulgata. Foi um trabalho gigantesco, que demandou cerca de 35 anos na Gruta de Belém, onde realizava esse ofício, vivendo uma austera vida de oração e penitência. São Jerônimo dizia que quem não conhece os evangelhos não conhece Jesus. Quanta sabedoria, é isso mesmo. Quem não conhece, quem não mergulha nos evangelhos, não conhece Jesus. Conhecer a palavra de Deus, meus irmãos, é fundamental para todo cristão. A carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Se a palavra de Deus ela não for tão importante para nós cristãos, para nós obra DJC, para nós filhos de Deus, provavelmente será porque nós não temos um relacionamento profundo e pessoal com Ele. Se não passarmos tempo meditando a palavra de Deus, então como poderemos ter o seu nome? Porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo, já diz o Catecismo da Igreja Católica. A ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. Você não conhece a palavra, você não conhece a Jesus. Você já leu algum artigo sobre alguém que você conheceu pessoalmente?
provavelmente você o devorou com um entusiasmo maior do que outros artigos sobre pessoas desconhecidas, não é verdade? Quando a gente lê um artigo ou recebe uma carta de alguém conhecido, a gente lê com muito mais interesse. E o interesse seria ainda maior caso você conhecesse o autor. Se você tem um relacionamento pessoal com o autor da Bíblia, Deus, o Pai, e se você conhece o Verbo que se fez carne, Jesus, então você vai ler, vai estudar, vai comer e devorar a palavra de Deus na Bíblia. É preciso se deliciar, meus irmãos, com a palavra do Senhor, meditá-la nela dia e noite, como já diz o Salmo 1. Delicie-se com a palavra do Senhor e medite nela dia e noite. Disse Jesus: Vós prescutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Conhecer Jesus, meus irmãos, é estudar a Sagrada Escritura. Quem medita a palavra vive a obediência do reino de Deus. Então nós precisamos aproveitar esse mês de setembro para a gente crescer na intimidade com a palavra de Deus. Ah, Leila, mas eu tenho a palavra de Deus na minha casa. Você já tirou a poeira dela esse mês? Não é para levar a poeira na estante que a tua palavra serve, não. Eu achei interessante que alguém dizia uma vez: lá minha palavra está aberta no Salmo 91, aquele que habita a sombra do Altíssimo. Está lá aberta no Salmo 91. Está aberta, a palavra de Deus está lá. Mas você não tem intimidade com a palavra de Deus. Como é que você quer que a palavra de Deus transforme a tua família? Como é que você quer que a palavra de Deus transforme a tua casa, o teu matrimônio, a tua relação com os teus filhos? Que se ela fica só lá de enfeite, às vezes coberta de poeira, e você em momento algum para meditar a palavra de Deus, para ler um salmo, para escutar. Precisamos crescer nessa intimidade com o Senhor. Precisamos já ter isso no nosso coração. Mas, da mesma forma que em agosto nós dedicamos sobre as vocações, esse mês dedicado à palavra de Deus é uma chamada da própria igreja que nos permite isso, a mergulhar mais profundamente na palavra do Senhor. Então, se a gente estava lá esquecido da palavra de Deus, se em meio a esta pandemia a gente esqueceu da palavra de Deus, é hora de retornar. Está tudo voltando quase ao normal. Então é preciso mais do que o normal voltar a meditar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não pode estar longe de nós. O discípulo de Jesus não pode sair sem a palavra de Deus. Ah, porque se eu sair com a palavra de Deus, vão me dizer que eu sou crente. Louvado seja eles, porque se tem uma coisa que eles fazem, que a gente pode dizer que eles não têm vergonha de andar com a palavra de Deus. Então, se eles que muitas vezes defendem lá a igreja deles fazem isso, dirá nós que nós somos este fruto, nós somos parte desse verbo de Deus. Como é que nós não podemos viver na graça de estarmos com a palavra de Deus, testemunhando, bebendo dessa fonte? Então, se a gente conhece a palavra do Senhor, sabe de onde vem, sabe qual é a fonte, nós devemos muito mais e com muito mais gosto estar mergulhando na palavra de Deus. Um dos documentos mais renovados do Concílio Vaticano II é a Constituição Dogmática Dei Verbo, sobre a Palavra de Deus. Era, sem dúvida, necessário que, de uma vez por toda, a Igreja dissesse uma palavra autorizada e firme quanto à sua missão de propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e a sua transmissão para o mundo inteiro. A Dei Verbo foi aprovada em 18 de novembro de 1965, para a gente também aproveitar esse podcast para termos uma formação sobre isso, sobre a importância desses documentos para a nossa igreja. Dei verbo significa o verbo de Deus, ou melhor, a palavra de Deus. Ela é constituição dogmática por conter assuntos ou matéria de fé, pois trata da revelação divina, da inspiração divina do Antigo e do Novo Testamento, e da relação entre as Sagradas Escrituras e a tradição e o magistério da Igreja. A Sagrada Escritura, meus irmãos, é a palavra de Deus, escrita por inspiração do Espírito Santo.
Já a sagrada tradição, por sua vez, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito de verdade. A conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação. Portanto, a igreja não tira só da Sagrada Escritura, a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas, mas também da Sagrada Tradição. E nós podemos estudar isso com o curso bíblico que o Padre Marcos deu para todos os discípulos há um tempo atrás. Ela nos dá a garantia da palavra de Deus que foi proferida integralmente e vivida. Agora você imagina se a igreja, na sua sabedoria, não conservasse, não garantisse, não difundisse com fidelidade aquilo que o Espírito Santo inspirou aos apóstolos. Você imagina as pessoas, porque a gente sabe que tem, interpretando a palavra de Deus ao seu bel prazer. Então, a Sagrada Tradição, ela nos dá a garantia dessa fidelidade da palavra de Deus que foi escrita por inspiração do Espírito Santo e que ela foi transmitida integralmente aos sucessores dos apóstolos, aquilo que foi a palavra de Deus que foi confiada por Cristo Senhor, para que fosse conservada na íntegra, sem aumentar e nem sem diminuir, mas conforme o desejo do coração de Jesus. Então não dá para interpretar a palavra de Deus, como muitos fazem por aí, a seu bel prazer. A palavra de Deus, a Igreja Católica, ela garante a transmissão da palavra do Senhor com fidelidade. Por isso que a nossa Santa Igreja, cheia de sabedoria, porque a Igreja de Cristo conserva tudo isso. Então nós bebemos da palavra de Deus, nós bebemos da Sagrada Escritura, mas nós bebemos também da Sagrada Tradição. Tá certo? Nosso evangelho, meus irmãos, puxando aqui um pouquinho para a nossa vocação DJC, porque esse nosso encontro aqui é para todos os nossos irmãos que nos escutam todos os domingos. Muito obrigada pela fidelidade de muitos que nos acompanham todos os domingos, mas a gente escreve aproveitando todo esse tempo para que o discipulado também possa crescer na palavra, possa crescer naquilo que é próprio do carisma do DJC. Então, nosso evangelho fundante, ele nos diz que todo aquele que permanece unido à videira produzirá muitos frutos, e frutos em abundância. E para produzir frutos, irmãos, é preciso, é necessário, eu digo extremamente necessário, estar unido à palavra de Deus, o verbo de Deus, a palavra que é a verdade. Ela que contém o espírito e a vida do próprio Deus. É a centelha espiritual de Deus que nos inflama com a sua vida, luz e poder. Ler, absorver, meditar e praticar a palavra de Deus é o que há mais de importante para a construção de um relacionamento com Ele. É o que nos mantém sintonizados com Deus, irmãos, e nos ajuda a seguir o seu caminho, a sermos discípulos missionários. É certo. Quando lhe damos ouvidos, aplicamos suas palavras e obedecemos à sua verdade, nós somos felizes e produtivos. É ou não é? Todo ramo que permanece unido à videira produzirá muitos frutos. Aquele que está se alimentando da palavra, da seiva da vida, que está bebendo na fonte que é Deus, produzirá muitos frutos. Frutos dentro de um processo, dentro de uma caminhada, mas quanto mais nós crescemos, mais nós fortificamos, mais nós vamos fincando as nossas raízes para baixo, mais nós vamos bebendo da seiva verdadeira. Quanto mais mergulhados em Cristo, mais alimentados, mais crescendo nós vamos nos tornando troncos fortes, vamos nos desabrochar em ramos e por último nós vamos produzir esses frutos dentro de um processo. Mas só permanece, só dá frutos aquele que permanece unido a Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é transformadora, ela é santificante. São Paulo explica isso ao jovem discípulo Timóteo com toda a convicção. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para persuadir, para corrigir e formar na justiça.
O Espírito Santo nos ensina essa verdade pela boca também do profeta Isaías, cuja boca tornou semelhante a uma espada afiada, tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volta sem ter regado a terra, sem ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Ela é, meus irmãos, portanto, um instrumento indispensável para a nossa santificação. Nós não conseguiremos ter mesmo os sentimentos de Cristo sem ouvir, sem mergulhar na palavra de Deus, sem conhecer a sua santa vontade, a sua santa palavra. São Jerônimo dizia que quem não conhece o Evangelho, como eu já disse, não conhece Jesus Cristo. Jesus é a própria palavra de Deus, o Verbo que se fez carne, o Verbo que habitou no meio de nós. E nós, como movimento da palavra de Deus, isso, nós somos um movimento dessa palavra, do Verbo de Deus, movida por ela a ser, a levar, a formar outros. Nossa missão, meus irmãos, é formar discípulos missionários no caminho da palavra de Deus. Por isso que nós nos alegramos tanto nesse mês de setembro de estar mergulhando o nosso coração no coração de Deus. Porque é Deus quem nos faz crescer, é Deus quem nos ajuda a frutificar. E só cresce como discípulo missionário, só forma outros discípulos, só produz fruto aquele que permanece unido a Cristo Jesus. E a nossa missão, DJC, é exatamente formar discípulos missionários no caminho da palavra de Deus. Por isso, tanto nos alegramos. A primeira leitura da liturgia de hoje, ela providencialmente fala o que Deus alerta ao profeta Ezequiel: proclamar a palavra, advertir. Se não fizer, o pecado do outro recairá sobre ele. Se, porém, ele advertir, e mesmo assim a pessoa pecar, ele não terá peso sobre isso, pois ele fez a sua parte. Padre Marcos, no ofício divino de hoje, o nosso fundador, ele também falava das dificuldades que lá nos inícios, ainda jovem, cuidando da capela do Alto da Bela Vista, teve. Intrigava ao seu coração não ver as pessoas correspondendo ao amor de Deus, não meditando a palavra de Deus, desestimulados, desanimados, e isso o fez pensar em desistir da caminhada, até mesmo de ir para o seminário. Mas rezando com a palavra de Deus, Deus lhes concedia o entendimento por esta palavra, por esta passagem. Se ele não formasse, se ele não ensinasse, se pela palavra não advertisse, o povo não mudaria sua conduta e ele seria cobrado por isso. E veja, hoje o discipulado de Jesus Cristo foi fundado por ele, já depois dele formado padre, porque ele voltou a ter o ânimo de pregar e desde os inícios do seu ministério sacerdotal, ele sempre teve como primor pôr a palavra de Deus na mão do discípulo, na mão do cristão batizado, para crescer na palavra de Deus. E hoje o discipulado, esse movimento que ele formou, é um movimento da palavra de Deus para crescer na intimidade com o Senhor, para ser formado, para mudar de vida, ser um discípulo que caminha com Jesus, por ele, com ele e para ele. E quem é que nos leva a viver esta graça? É a palavra de Deus, que nos movimenta, que nos faz sair de nós mesmos, de nós para crescermos, para darmos passos de vida nova na nossa conversão, para crescer como discípulo, e dentro dessa graça, dando testemunho e já indo formando outros na mesma graça para Cristo Jesus. Por isso, todo membro do DJC é convidado desde os inícios, a não só adquirir a palavra de Deus, mas a meditá-la, amá-la profundamente. Desde o discípulo siloelita até o discípulo consagrado de aliança. Por isso, se você é DJC e não está vivendo o que o carisma do DJC propõe, está em falta com ele, está sendo infiel.
Se você não está com a palavra de Deus, fazendo o que dizia São Paulo a Timóteo, proclamando oportuno e inoportunamente para formar discípulos missionários na palavra de Deus, não está sendo fiel à vocação da JC. E São Paulo nos adverte mais ainda: se comportem de modo digno da vocação que recebestes. Então, desde o princípio, o discipulado ele é formado para crescer na palavra de Deus, para perceber que é um movimento da palavra de Deus, para amar. Porque quando nós vamos à Santa Missa, nós temos o que? A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Jesus está presente na palavra e está presente no pão sagrado, no pão consagrado, no sacramentalmente ali na hóstia consagrada. Então é Deus, o Verbo divino que se fez carne e habitou no meio de nós. E desde o princípio a palavra já existia. Então a palavra de Deus, a palavra é Deus. Não falo das folhas, mas é o próprio Deus que está ali. O Deus que se dá a conhecer, o Deus que se deixa encontrar. Quanto mais você medita, quanto mais você mergulha, Deus vai dando o entendimento. Mas muitas vezes a gente quer crescer como discípulo só no ouvindo falar. Quem é o testemunha mais fiel? Aquele de quem ouviu falar ou aquele que viu? Então é importante, daquele que sentiu, daquele que experimentou. É preciso experimentar para poder dar testemunho fiel da ação de Deus. Então, vamos aproveitar este mês, eu digo mais uma vez, aos discípulos nazireus, aos discípulos siloelitas, missionários, estagiários, aos discípulos consagrados de aliança, porque se os outros têm responsabilidade, o o comprometido de aliança precisa estar mergulhando profundamente sempre no mistério do amor de Deus, na sua palavra. Por isso, meus irmãos, o nosso convite hoje é: rezemos juntos para crescermos na palavra de Deus, meditando. Mas principalmente porque Deus nos dá a oportunidade de estarmos fazendo isso todos os dias com o ofício divino. É ou não é verdade? A palavra de Deus, ela nos é dada todos os dias pela liturgia da igreja. E, como já meditamos no domingo passado, nós estamos sentindo essa necessidade de evangelizar através das mídias sociais. E o ofício divino tem sido esse canal, esse passa-frente. Porque o que é o ofício divino? É a oração, é meditando a palavra de Deus, é pregando, é fazendo com que essa palavra chegue às pessoas. Quantos testemunhos nós já escutamos de pessoas que foram tocadas pela palavra do Senhor? Nós estamos insistindo. E o DJC precisa estar junto para poder fazer com que essa palavra chegue a todos os cantos. Vê como Deus tem atendido, tem buscado o DJC para proclamar a boa nova nos altos dos telhados. Pelas mídias sociais, meus irmãos, tendo à frente o nosso ofício divino, nós vamos chegar a muitos lugares. Mas precisa da fidelidade do povo de Deus para que isso aconteça. Então, se você é DJC ou se você não é e deseja conhecer o nosso carisma, já entra sabendo que nós somos um movimento da palavra. E se a gente não se move ou não se deixa ser movido por ela, nós não estamos sendo fiéis ao nosso carisma. A palavra de Deus é uma carta de amor para nós. De profundo amor, digo eu. Não lemos uma carta, um e-mail ou uma mensagem de amor correndo de uma vez só? Lemos e relemos várias vezes porque amamos quem escreveu. E isso, meus irmãos, não é um livro, é a palavra, é a própria palavra de Deus. Os discípulos de Atos não tinham a Bíblia, mas eles tinham a palavra de Deus nos corações porque eles tinham ouvido da boca de Jesus. Então, não encarem isso como um livro, devorem. Nós temos muito mais do que foi muito mais para mergulhar no mistério de Deus. Ele se fez presente, Deus inspirou, Deus é presença em nós. Nós precisamos viver isso. Então, como diz a canção, quero viver, Senhor, a tua palavra, nem que eu perca tudo para ganhar no céu. Porque a tua palavra é caminho, é verdade, é vida. Sei que és caminho, sei que és verdade, sei que és vida. E sei que terei muito mais lá no céu se eu me deixar consumir por a tua palavra. E a tua palavra é para estar em lugar sagrado, não é jogada de qualquer jeito não, no cantinho, na tua cabeceira principalmente.
É palavra de Deus, não pode estar de qualquer modo, com todo respeito, com todo carinho, com todo cuidado pela palavra do Senhor, com a dedicação. Não é só um livro, é a palavra, é a carta de amor de Deus para nós. Então, se você, a gente ainda não mergulhou nesse mistério, se a gente não adora a Deus na palavra, se a gente não está sendo fiel à nossa meditação orante da palavra do Senhor todos os dias, se a gente não está sendo fiel ao ofício divino, que é um mergulho na palavra de Deus diariamente, nós estamos sendo infiéis à aliança com o Senhor, sendo infiéis ao Senhor. Por isso, pede perdão ao Senhor por não estar vivendo isso e se compromete com Ele a assumir, a deixar que isso vá criando uma cultura na tua vida, não digo um vício, mas algo gostoso, porque quanto você mais conhece, mais você gosta. Porque o vício, ele vicia e te corrompe para fazer o que é mal. Mas a palavra de Deus, se você mergulhar, se você beber nela, você vai estar sempre sedento da palavra do Senhor. E é fonte inesgotável de vida, de salvação. Por isso reza assim comigo, Senhor Jesus. Nesse início deste mês, Senhor, eu quero me comprometer contigo, de mergulhar na tua palavra, de assumir com fidelidade a minha vocação, de assumir com fidelidade, Senhor, a minha busca por ti, crescer na minha intimidade contigo por meio da tua palavra. Sei que és caminho, sei que és verdade, sei que és vida, e eu quero me consumir por ti, Senhor. Toca meu coração, tu és Deus, tu és a palavra viva, mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, que não volta ao Pai sem antes ter produzido fruto. Que a tua palavra possa produzir frutos na minha vida, na minha caminhada, na minha fraternidade, no meu grupo, na minha comunidade. Eu quero, Senhor, viver a tua palavra. Eu quero assumir na minha vida aquilo que o Senhor tem para mim. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, que se fez serva, eu também me faço servo, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, que se cumpra em mim o teu desejo, a tua vontade. E tudo entregamos, pedindo à Santíssima Virgem Maria que rogue a Jesus, o seu Filho, o Verbo encarnado, o Verbo que veio de seu ventre pelo seu sim, que desceda ao Espírito Santo como fez em Pentecoste, para que sejamos renovados e revitalizados em um profundo amor à tua sagrada palavra, nos seja agora tomado em nosso coração. Por tua intercessão, Maria, nos entregamos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Paulo, apóstolo, rogai por nós. Muito bem, meus irmãos, este foi o nosso encontro neste domingo. É sempre uma alegria estar com você. E eu lhe convido agora a compartilhar mais uma vez esse podcast com os seus amigos, fazer com que a palavra de Deus chegue a muitas pessoas, aos teus conhecidos, aos teus familiares. E eu convido a você a sintonizar amanhã às 6 horas pelo Facebook, no Ofício Divino, nestes dias até o dia 14, rezando também com a novena da Sagrada Cruz, né? A exaltação à Santa Cruz, aproveitando a carona nos festejos de Guaiúba, que o nosso acompanhante é pároco de lá. Estamos rezando o ofício divino também com a novena de exaltação à Santa Cruz, porque lá é a festa do Santo Cruzeiro. Então sintoniza conosco amanhã às 6 horas o ofício divino no Facebook, rezando ao vivo com o nosso fundador, Padre Marcos Oliveira. E durante o dia nós temos também nos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, e você pode entrar no nosso portal www.djcbrasil.com.br e ver todas as nossas mídias, onde você pode encontrar tudo, ok? Graça e paz, uma santa e abençoada
noite, uma santa e abençoada semana para vocês. Graça e paz.